Olá, nossa aula de hoje é de ciências. Vamos falar sobre os animais vertebrados e invertebrados, a partir da página 15. Vamos acompanhar? Então, anteriormente você viu que os animais pertencem a um dos 5 reinos dos seres vivos. Estudaremos agora os 2 principais grupos de animais, os vertebrados e os invertebrados. Vamos falar um pouquinho sobre as características gerais. Antes de detalharmos os 2 principais grupos de animais, precisamos entender que todos os animais, independente do tipo e grupo que representam, possuem aspectos semelhantes. Observe abaixo o que ilustra uma célula animal. Olha, que ilustração linda! É uma célula animal. O número 1, ele é chamado de lisossomos. O número 2 é chamado de mitocôndria, tá vendo? O número 3 é chamado de centríolos. Vamos descobrir um pouquinho para que serve, né? Qual é o objetivo, qual é a função de cada um deles. Então, vamos lá. Olha que célula linda, gente. Vocês ainda vão ver muita imagem dessa célula, mas vamos aprender um pouquinho hoje. Os lisossomos são organelas exclusivas das células animais. Tem a função de digestão intracelular, ou seja, aquela que ocorre no interior da célula. Como os animais são seres heterótrofos, precisam fazer as substâncias importantes chegarem às células. As mitocôndrias são organelas celulares responsáveis pela produção de energia. Elas são encontradas nas células de todos os seres vivos, sendo que a energia produzida nelas é utilizada pelas células e permite ao indivíduo realizar todas as suas ações principais. Os centríolos participam do processo de divisão celular, porém, não são organelas exclusivas, pois aparecem também em musgos e samambaias. Olha que interessante, gente. Além disso, os animais, de forma geral, apresentam características comuns, como são heterótrofos, conforme acima citado anteriormente, tá? São os animais que não fabricam seu alimento. Dessa forma, precisam buscar o alimento ao contrário dos vegetais, ou seja, os heterótrofos precisam buscar o seu alimento. São seres eucariontes, possuem organização nuclear. São pluricelulares, ou seja, possuem muitas células. Esta característica possibilita aos animais formarem tecidos, órgãos e sistemas, assim como os vegetais. Muito legal essa aula. Vamos para a página 16. Vamos falar um pouquinho da coluna vertebral. Esse é um cachorro. Vocês estão vendo essa linha vermelha nas costas dele? Que liga lá ao cérebro, tá vendo? Ó, lá em cima, ó, ele tem um crânio, tá vendo? E tem a coluna vertebral. Então, essa estrutura aí presente nesse cãozinho, significa que ele é um animal vertebrado, porque ele possui coluna vertebral. Quando o animal não possui essa linha vermelhinha que vocês estão vendo aí, ó, tá vendo no cachorrinho? Então, significa que ele é um animal invertebrado. O animal invertebrado, ele não possui coluna vertebral. Isso aí. Os invertebrados, eles têm uma estrutura diferente, tá ok? Mas alguns grupos de invertebrado possuem um exoesqueleto. É uma estrutura externa, uma espécie de casca, que oferece uma maior proteção ao animal. Outros invertebrados, que não possuem a coluna vertebral, igual mostra na figura acima, possuem uma estrutura que lembra, mas não é, tá, gente? Ossos, como as estrelas do mar. Então, vamos lá? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o grupo, chamado de subgrupo, tá? É uma classificação dos animais vertebrados. Eles precisam ter o quê? Uma coluna vertebral, E vamos classificar em 5 subgrupos: peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos. Vale lembrar que nós fazemos parte desse subgrupo, isso mesmo, nós somos os mamíferos, somos os seres humanos. Depois vamos descobrir as classificações, gente? Então, vamos lá? Cada subgrupo desse aí, cada um deles, vai ser apresentado a sua característica única. Vamos prestar atenção no peixe? Como
Como é que eu descubro que ele é um peixe? Então vamos lá? São animais exclusivamente aquáticos, podendo ser encontrados no ambiente marinho ou dulcicolar. Dulcicolar pode ser de água doce, tá ok? Então vamos lá? Quais são as principais características do peixe? Respiram o oxigênio dissolvido na água, alimentam-se de vegetais, eles são herbívoros, animais carnívoros e de vegetais e animais onívoros. Podem colocar seus ovos na água, possuem seus corpos adaptados à vida na água e à natação. Apresentam um corpo coberto por escamas, sendo que alguns peixes possuem escamas modificadas. E os anfíbios? São seres que passam parte da vida no ambiente aquático. Continuando a nossa aula sobre os animais vertebrados e invertebrados, estamos na página 17. Vamos continuar falando do subgrupo, né? São 5, né? E vamos caracterizá-los. Já caracterizamos o peixe, agora nós vamos continuar caracterizando os anfíbios, os répteis, as aves, né? E também os mamíferos, ok? Então vamos lá. Página 17. Os anfíbios são seres que passam parte da vida no ambiente aquático, fase jovem, e parte no ambiente terrestre, fase adulta. Quando adultos, eles continuam dependendo da água para colocar os seus ovos, porque a sua pele úmida possibilita a respiração cutânea, aquela que ocorre através da pele. Outras características de um anfíbio, gente. Na fase jovem, sua estrutura lembra de um peixe, um corpo adaptado à natação. Colocam seus ovos na água ou em um local que tem umidade. São divididos em 3 grupos menores: anfíbios sem cauda, sapo, rã e perereca. Anfíbios sem patas, cobra cega. E anfíbios com patas e cauda, a salamandra. Podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. E o peixe? E os répteis? Agora vamos falar dos répteis. São animais que conquistaram totalmente o ambiente terrestre, colocam seus ovos na terra ou na areia. Mesmo sendo animais terrestres, muitos répteis passam boa parte de suas vidas em ambientes aquáticos, jacarés e tartaruga, por exemplo. Vamos ver essas características bem importantes dos répteis? Presta bem atenção nessa característica, tá, gente? Então vamos lá? Bom, os répteis ele têm o corpo com escamas, né, lagartos e cobras, cascos, tartaruga ou placas ósseas, os jacarés. Possuem grande variedade de indivíduos, inclusive indivíduos sem patas. As serpentes, né, no caso, as cobras, são seres herbívoros, carnívoros ou onívoros. E as aves? Bom, as aves são vertebrados bem distintos. Boa parte dos indivíduos desse grupo possui corpo adaptado ao voo, apresentando ossos ocos que permitem a entrada de ar, bico sem dentes e penas, penas a cobertura do corpo, né? Além disso, possui uma espécie de bolsa, o saco aéreo, que armazena ar e não apresentam bexiga urinária, o que deixa o animal mais pesado. As aves colocam seus ovos em ninhos, localizados em diversos locais: árvore, buracos na terra, alto de montanha, entre outros. Além disso, temos indivíduos herbívoros, carnívoros ou onívoros. Isso aí, já vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar sobre animais vertebrados e invertebrados, né? Falando agora sobre os mamíferos e os invertebrados na página 18. Os mamíferos têm o corpo coberto por pelos. Grande parte dos indivíduos possui placenta, estrutura que possibilita a mãe nutrir e proteger o filhote durante o desenvolvimento no interior do seu corpo. Outras características importantes dos mamíferos são a presença de glândulas produtoras de leite, né, chamadas de glândulas mamárias, suor e sebo, alimentação herbívora, carnívora ou onívora. Podemos encontrar esses animais nos ambientes terrestres e aquáticos, lembrando que os seres humanos são mamíferos. E as baleias, você lembra? Então, vamos falar um pouquinho dos invertebrados? Os invertebrados possuem uma grande quantidade de indivíduos divididos em diferentes grupos. Esses grupos podem ser de seres exclusivamente aquáticos, exclusivamente terrestres ou até mesmo de seres encontrados em ambientes aquáticos e terrestres. Nesse grande grupo de animais, encontramos seres que possuem o corpo
e hábito que lembram um vegetal, a esponja, anêmonas e corais. No mesmo grupo das anêmonas e corais, cnidários, temos a água-viva. Cuidado com a água-viva, né, gente, quando a gente vai à praia. Temos que tomar alguns cuidados. Observamos também os vermes, com corpos cilíndricos e achatados ou arredondados. E os anelídeos, invertebrados, com o corpo dividido em anéis, as minhocas e as sanguessugas. Ai, que nervoso! Existem ainda invertebrados de corpo mole ou conchas internas ou externas ao corpo. Os moluscos, neste grupo temos o caramujo, o caracol, o polvo e a ostra. Olha a minhoca, gente. Olha o escorpião. Olha a água-viva. Olha o polvo e a estrela do mar. Muito legal, né? Os artrópodes representam um grupo de invertebrados com maior número de indivíduos, com seres de diferentes formas, tamanhos e ambientes. Este grupo possui seres com patas bem articuladas, corpo com exoesqueleto e muitas outras particularidades, como antenas, asas, quelíceras, entre outras. São classificados como artrópodes os insetos, os crustáceos, que é o caranguejo, o siri, o camarão, e os aracnídeos, aranha e escorpião. Quem lembra que eu morro de medo de aranha? Mas vamos lá. Por fim, o esquinodermo são seres exclusivamente aquáticos e com uma estrutura corporal externa, que lembra os ossos dos vertebrados. Lembra? Nesse grupo podemos destacar a estrela do mar e o ouriço do mar. Então, terminamos aqui nossa aula de ciências, falamos sobre os animais vertebrados. Vamos fazer os exercícios agora.